A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Christopher Lopes, estamos na aula de número 25 do nosso curso de Panorama Bíblico. Vamos dar a sequência aqui ao nosso estudo sobre o início das civilizações, a história de Nimrod e os acontecimentos pós-dilúvio. Nós vemos imediatamente no capítulo de número 11 como um grupo se destaca, se desloca para uma terra chamada de Sinar. Essa terra e este lugar foram ocupados por esse pequeno grupo, no qual o chefe, o líder, era exatamente Nimrod. No verso de número 3 e o verso de número 4, nós vamos ver a manifestação desse grupo que agora apoia Nimrod, conhecido como filho da rebelião, numa desobediência clara a Deus. Qual foi a ordem de Deus para Noé após o dilúvio? Que eles fossem espalhados e se multiplicassem na terra. E exatamente a partir disso, esse grupo vai dizer que vão edificar uma torre, vão construir um nome para que o nome deles sejam conhecidos e não vão ser espalhados sobre a terra. Então veja uma desobediência, uma rebelião muito clara. Se nós observarmos os motivos do dilúvio, que foi exatamente aquela questão dos homens de renome, aqueles que se consideravam deuses daquela época, que não podiam morrer e que eram importantes, e o dilúvio veio para mostrar que todos os homens perecem, né? Nós vamos ver uma tentativa nova através de Nimrod, desse grupo, de mais uma vez cometer os mesmos erros anteriores ao dilúvio, e numa desobediência clara à ordenança de Deus. E eles vão começar a estabelecer aqui um zigurate, que eu expliquei na aula passada, que era aquelas torres com escadarias, que eram muito altas e serviam para os povos antigos como se fosse um lugar de conexão com os deuses aos quais eles adoravam. E esta torre agora, ela vai ser a mais alta de todas, ou o zigurate maior de todos, exemplificando que eles teriam um Deus maior a qual eles poderiam se conectar, mas não o Deus que se revelou a Noé, mas um outro tipo de Deus, né? E o que Deus faz quando ele percebe tudo isso, ele observa tudo isso? No verso 5 adiante, o Senhor diz: desçamos e confundamos as línguas, porque se não confundisse, não teria restrição para tudo que eles intentassem fazer. Então sua rebelião seria de proporções gigantescas e toda a humanidade se perderia. Vamos lembrar que Deus está preservando uma semente para que dessa semente possa surgir o Salvador para remir a humanidade. Então todo o propósito de Deus gira em torno de Cristo, gira em torno da salvação da humanidade, gira em torno do projeto de salvação. Então, a rebelião alcançando todos os povos, não haveria semente suficiente, ou semente pura o suficiente para gerar o Salvador. Então, o que Deus faz? Ele vai confundir a língua. Jó vai nos esclarecer no capítulo 42 que os propósitos de Deus, eles não podem ser impedidos. Todas as vezes que o propósito de Deus ele corre risco, ele é ameaçado, Deus interfere na história, ele intervém e ele impede os planos do homem ou de Satanás de atrapalharem os seus propósitos. Deus vai confundir as línguas. E a gente observa, segundo estudos, que muitos estudiosos sugerem que havia uma língua inicial, uma língua mãe, uma língua original. Não é somente a tradição bíblica que diz isso, mas a história de vários povos antigos, né, diziam sobre isso. Guilherme Stein Jr. foi um grande pesquisador que indica em sua obra A Origem Comum das Religiões que havia não apenas uma semelhança linguística, mas também uma semelhança religiosa entre os povos. E ele destaca que na Suméria, a região onde ficava essa Torre de Babel, nasceram raízes de todos os idiomas e religiões, como por exemplo, se nós tomássemos a palavra Deus, falado em algumas regiões, nas regiões greco-latina, onde está o português, o espanhol, né, o italiano, o grego,
A palavra Deus, ela é pronunciada como Deus em português, Dieu, Dios no espanhol, Theos no grego, né? Então, nós vamos ver essa expressão semelhante nessa região. Temos também a região anglo-saxônica, onde se pronuncia o inglês. Veja a palavra Deus, ela é traduzida por God, God e God, né? Veja a semelhança dessa região. Ainda temos no Oriente Médio, né? A expressão Deus, ela é falada El, Al, Alá, Ilu, Il. Então temos uma semelhança também nessa região. Se a gente pegar uma outra palavra, como a palavra sábado, nós temos ainda no siríaco Shabbatô, no assírio Sabatu, no grego Sabaton, no latim Sabatum, no hebraico Shabá, no afegão Shambá e no etíope Sambá. Então veja que há uma semelhança na pronúncia, o que sugere uma pronúncia original. Além disso, também havia o entendimento que havia apenas uma única adoração, um único Deus, uma única religião. E após o dilúvio, essas tribos que foram se formando, cada clã começou a adotar um deus local. E as guerras tribais eram travadas por disputa de controle territorial, aonde vai surgir as primeiras guerras religiosas, né? Então as tribos que venciam a guerra eram tribos que homenageavam o seu Deus, dando vitória a cada uma delas, né? Nós vamos ver isso em toda parte da Bíblia, né? É exatamente nesse contexto que a figura enigmática Nimrod, ele aparece já com muita fama pelo seu talento de caça. Ele começa edificando algumas cidades. Essas cidades que ele edifica, a mais famosa é exatamente Babel, que nós já explicamos em aulas anteriores, que é o berço da idolatria. Mas vamos lá. Em Babel, Nimrod era exatamente o chefe dominante. Cada cidade ela era governada por um patese. O que era um patese? O patese era um chefe político religioso, né? O patese ele alegava ser tipo um vice-deus, sabe? Era como se fosse um deus menor que dominasse a região a mando do Deus Altíssimo. Então, cada tribo dessa, eles homenageavam, como nós falamos já em aula anterior, junto ao templo de cada cidade tinham os zigurates, né? Os zigurates, eles homenageavam esses deuses locais. Os zigurates eram para ele como uma conexão entre o céu e a terra, tá? E você observa lá naquela visão que Jacó tem de uma escada que toca o céu, anjos subindo e descendo. Era uma referência a esses zigurates. Nessa política, então, vai surgir em torno uma oportunidade. Observe como isso é importante. Já nesse tempo surge uma oportunidade de acabar com as guerras. Falei das guerras tribais aqui pelos controles territoriais. Então surge alguém que vai promover a paz, vai unir os povos em torno de uma única adoração e uma única divindade e o controle mundial da época. A Torre de Babel, que significa, inclusive, a palavra Babel, ela traz o significado de portal de Deus, ela vai se estabelecer como uma conexão com um Deus maior, que não é o Deus que se revela a Noé, mas na verdade aqui é o Deus Anu, né? Que significa exatamente Senhor dos espíritos e demônios. Olha só, essa construção de Babel, da torre, era o ápice da rebelião. Por isso Nimrod é considerado o primeiro anticristo da Bíblia, porque ele é o primeiro a ter essa ideia de unir os povos, de acabar com as guerras em torno de uma única adoração, um único sistema político e um único sistema governamental. A confusão das línguas não foi um juízo sobre a raça humana como foi o dilúvio. A história das nações sob o aspecto de Deus, se relacionar com elas e com a humanidade como um todo, vai terminar aqui.
Nesse terceiro período, que é aqui o período do governo humano, nós vamos ver Deus querendo estabelecer o seu governo e o seu reino, e Satanás apresenta, através de Nimrod, um outro reino completamente em oposição. Deus vai terminar de falar com a humanidade como um todo, e daqui para frente Deus não vai se revelar mais como fez. Por quê? Porque a humanidade nas 3 primeiras épocas rejeitou a revelação de Deus e disse não a Deus. Deus age na terra em 3 áreas, tá? Para se relacionar com o homem. Nós temos a área do governo, a área da palavra e a área da adoração. Então vamos lá. Primeiro período, o período da inocência. O que foi rejeitado? Foi rejeitada a área da palavra, porque Eva mudou o sentido da palavra de Deus, né? Adão rejeitou a ordenança divina, então ele vai rejeitar a governança de Deus na área da palavra. Já em Caim e Abel, que é o período da consciência, o que o homem rejeita? Ele rejeita o caminho da adoração. Por quê? Porque Caim vai estabelecer a sua própria forma de adorar, a sua própria maneira de sacrificar. Então ele rejeita a regra estabelecida de adoração. E agora nós temos a terceira época, que é a terceira chamada fase do governo, ou governo humano, ou dispensação do governo humano, aonde o homem vai rejeitar Deus na área do governo. Deus oferece um governo e o diabo oferece outro. E quase a totalidade dos homens seguiu a outra vertente ou a outra proposta. Deus precisa vir e confundir as línguas para dar uma parada naquilo. O que acontece aqui? A humanidade demonstra que não aceita a orientação de Deus, nem da palavra, nem da adoração e nem para o governo. Então Deus olha para as nações e a partir deste juízo em diante, Deus vai escolher um homem. E através desse homem vai novamente começar um povo, uma nação e um governo para mais uma vez introduzir a palavra e a forma de adoração, tá? É a partir dessa confusão das línguas, aonde as nações vão se estabelecendo, que Deus então ele vai chamar alguém. E quem que ele vai chamar? Ele vai chamar um homem chamado Abrão, né? Abrão lá vai aparecer no capítulo 12. Deus aparece para Abrão e Abrão responde a Deus crendo na sua palavra e obedecendo o seu chamado. Então nas próximas aulas nós vamos estudar então a próxima dispensação, que é exatamente a dispensação dos patriarcas, a dispensação da promessa. Ela começa com o chamado de Abrão no capítulo 12 e vai até o Êxodo 19. Deus inicia falando não mais como uma nação ou com a humanidade como um todo. Ele vai falar agora com uma família, e desta família vai nascer uma grande nação. Então Deus chama aquele homem em Ur dos Caldeus. Abraão era judeu? Não existia Israel e nem muito menos a tribo de Judá. Abraão era caldeu de Ur, podia-se dizer que Abraão era exatamente da Babilônia. E o que Deus fala para Abraão? Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e dirige-se para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente observa aqui que as famílias da terra serão benditas na fé de Abraão. Não diz que todas as nações, mas todas as famílias, tá? Há um equívoco aqui. São raças, são povos. Inclusive a palavra nações no grego, ela é etnos. Etnos é o que é traduzido por etnia, no qual compreendemos povos e nações, tá? Quando Jesus vai lá e de pregar o evangelho, ensinando todas as nações, ele está dizendo: ensine todos os povos, todas as raças, todas as tribos. Então a situação das nações perante Deus e consequências criadas através da Torre de Babel é revertida pela chamada em Abraão. Através de Abraão, todas as nações iriam novamente ser abençoadas por Deus. Deus chama um homem, e a partir deste homem vai criar uma nova nação. E a partir dessa nação, Deus passa a olhar os homens divididos em 2 classes, em 2 povos, o que futuramente vão ser identificados como judeus e gentios.
dessa nova nação vai nascer o Salvador, a semente da mulher. Amém? Nas próximas aulas vamos então falar a respeito desta chamada de Abraão, de como desenrolou o nascimento e toda a história de Israel. Fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que estão acompanhando o curso, que precisam aprender mais da palavra de Deus, né? Descreveremos aqui na descrição desse vídeo as informações, tanto do grego, hebraico, palavras citadas aqui, para que você possa estar acompanhando o curso com mais clareza. Também deixaremos nossas redes sociais, nos siga, tá? Para estar aprendendo mais da palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.